2023 chegou, né, meu povo? E com certeza a meta de muita gente é mudar de país, é mudar de vida, é mudar de ares, e muita gente quer vir morar na Itália. Então, se esse é o seu caso, fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te dar dicas preciosas, muito importantes para você ficar atento na hora de se planejar e planejar a sua mudança aqui para a Itália. Então, vem comigo e fica aqui nesse vídeo, beleza? Primeiro de tudo, pessoal, eu queria agradecer as pessoas que estão chegando agora aqui no canal, que estão deixando seu like, que estão se inscrevendo. Muito obrigada, a participação de vocês é muito importante. Continua deixando o like, deixa sempre o comentário de vocês. Se tiverem alguma dúvida, se eu puder ajudar, obviamente, eu vou estar respondendo aqui para vocês. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigada. E para começar, vou deixar aqui a minha primeira dica para aquele planejamento, ó, sussa, muito bom, tudo organizadinho para você anotar aí no seu caderninho. Pega o caderno e anota porque é muito importante. Primeira coisa, antes de qualquer coisa, é importante que você esteja ciente do que você precisa para vir morar aqui na Itália, tá? Se você tem cidadania italiana, se você tem que fazer cidadania italiana, se você já tem um visto de trabalho ou vai ter que conseguir um visto de trabalho, se você é casada com um italiano ou se o seu marido ou se a sua esposa vai tirar a cidadania aqui, você vai ter que fazer a mesma coisa. Então, essa parte burocrática, ela tem que ser resolvida no primeiro momento, porque sem essas permissões, né, sem esses permissos ou sem essa cidadania, você não fica aqui legalmente, portanto, você não consegue começar a sua vida aqui. Então, é a primeira coisa que você tem que resolver, e esse é um capítulo à parte, que depois eu vou gravar um vídeo sobre isso também, tá? Então, vocês fiquem ligados. Dito isso, então a gente pode prosseguir. A segunda coisa que você tem que fazer, gente, assim, não dá pra protelar, não dá pra deixar pra depois. Se você quer vir morar na Itália ou esse ano, ou começar o seu planejamento esse ano, comece imediatamente a aprender italiano. Eu já gravei um vídeo aqui no canal falando que você pode estudar italiano praticamente de graça aqui na Itália, e sim, você pode. Tem vídeo aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem. Você pode, por exemplo, ir nas escolas públicas aqui, porque sempre oferecem curso de italiano gratuito, quase gratuito, né? Você paga 30 euros pelo semestre que você vai estudar, e eles te dão material, te dão livro, te dão tudo certinho. Então sim, você tem a possibilidade de estudar italiano aqui com um valor irrisório praticamente, só que se você vem pra cá, principalmente se você vem com família, o ideal é que você saiba falar italiano. Então, ou contrate um professor particular, ou entre numa escola de italiano perto da sua casa, ou comece a estudar usando o YouTube, usando livros, né, disponibilizado na internet, mas venha pra cá sabendo se comunicar. Porque quando você não sabe fazer isso, seja lá em qualquer país que você vá morar, só complica a sua vida, só atrasa a sua vida, você fica dependente de outras pessoas para fazer as coisas e não consegue resolver. Isso é um motivo muito forte de frustração. Então, a segunda coisa que você tem que fazer depois dos documentos é começar a aprender o idioma do país que você quer ir, no caso da Itália, do italiano. Terceira dica muito importante, gente, que parece na real que é uma besteira, mas não é uma parte fundamental da sua mudança e do seu planejamento, é trabalhar o seu psicológico, tanto conversando com a sua família. Se você tiver a possibilidade de fazer algumas reuniões com algum psicólogo, em família também, se você vai vir, né, em família, isso é muito importante, porque apesar de ter costumes parecidos, às vezes Itália com o Brasil, mas são países completamente diferentes. Toda vez que você vai mudar de país, você não muda só de país, muda a cultura, muda os comportamentos, muda a forma de falar, a maneira que se comunica, a forma que se veste, o clima, né, a comida, os hábitos, os feriados, muda tudo. E você se sente, no começo, às vezes, para muitas pessoas, um pouco eufórico, nossa, foi outro país e tal, mas com o tempo, essas coisas acabam cansando um pouco. Então é muito importante trabalhar o psicológico. Crianças geralmente têm mais facilidade de adaptação, mas não são todas. Então, se você tem crianças em casa, isso tem que ser conversado também. É uma pauta muito importante,
Porque sem saúde mental, a gente não faz muita coisa, né, gente? Então, bora lá. A quarta dica que eu dou para vocês é deixar a parte burocrática do Brasil resolvida no Brasil. Por exemplo, deixe procuração com uma pessoa de confiança, né? Contas pagas, se você tiver que vender alguma coisa, venda, já deixa o dinheiro separado, já deixa cartão quitado, tudo que é burocrático que pode te dar um problema depois. Na hora que você estiver aqui, deixe resolvido no Brasil e principalmente deixa lá a procuração para alguém de confiança poder te ajudar a resolver possíveis ou futuros problemas, né? Obviamente. 5. Não sei se essa é a realidade de todo mundo, né? Para essa quinta dica que eu vou dar. Mas se você é uma pessoa que trabalha na área da tecnologia, com áreas mais técnicas, às vezes até mais administrativas, eu te aconselho a desde já usar o LinkedIn para ir vendo ofertas de trabalho, buscando ofertas de trabalho, né? Porque são campos, né, de trabalho que você pode encontrar nesse site, nessa plataforma, no LinkedIn, de forma mais fácil. Então, às vezes, quando você chega na Itália, você já pode até ter um trabalho. Não é a realidade de todo mundo. Muitas vezes a pessoa vem para cá para trabalhar em fábrica, né? Tem a escolaridade, às vezes, um pouco mais baixa, mas é uma possibilidade se você trabalha em áreas mais técnicas ou até mesmo se você pretende trabalhar em áreas mais técnicas ou fala inglês, espanhol, sabe outros idiomas, e aí o LinkedIn pode abrir outras oportunidades para vocês, tá? Da mesma forma que é importante que você já veja lá os sites para procurar trabalho na Itália, mapeie as agências de trabalho, porque aqui se faz muita coisa pelas agências de trabalho também, então isso é importante para você já chegar tendo uma noção e sabendo por onde que você vai. A próxima dica, pessoal, é muito importante. Eu já vi youtuber aqui falando o contrário e eu não concordo. Eu acho que você não tem que vender tudo. Mesmo se a sua ideia é vou mudar de vez, vou vender tudo, não venda tudo. Porque é isso, mudar de país é uma mudança muito grande e não são todas as pessoas que se adaptam. Às vezes você está acostumado, se você já morou fora, sabe mais ou menos como é uma coisa. Agora, se é a primeira vez, vai com mala e cuia, não faz ideia do que você vai encontrar pela frente, você pode não gostar. E às vezes pode acabar gastando dinheiro aqui porque imprevistos acontecem, né? E se você tem dinheiro disponível, vai lá e gasta mais. Então, o meu conselho é não venda tudo, né? Se você tem 2 carros, venda um e deixa o outro. Se você tem 2 casas, venda uma e deixa a outra. Não faça isso, né? Veja aí quais são as suas possibilidades de juntar o dinheiro e o máximo que você puder fazer sem vender tudo para não ficar sem nada no Brasil. Acho que essa é a melhor coisa que você pode fazer. A minha próxima dica é comece estudando as possibilidades das cidades que você gostaria de morar, né? Primeiro eleja cidades entre norte, centro ou sul da Itália. Veja qual região você gostaria de morar, leia sobre elas. Eu vou fazer vídeo aqui no canal sobre elas também, sobre o meu ponto de vista sobre isso. Depois você eleja 3, 4 cidades ali e estude as possibilidades, principalmente se for cidade pequena, sobre transporte público, gente, porque transporte público na Itália em cidade pequena é uma bosta. E aí, se você não tem carro, não tem dinheiro para bancar um carro, e se você vem com uma família, às vezes não tem 2 carros, por exemplo, isso pode acabar sendo um problema. Principalmente se você tem criança, se você é a mulher, se você tem que ficar levando a criança para lá e para cá. Então, a família tem que se organizar nesse sentido, tá? Então, estude as cidades, veja a questão do trabalho, a questão de transporte, né? Casa, eu vou também falar sobre isso mais pra frente, mas vai ter problemas, eu acho que em qualquer lugar da Itália para alugar. Mas é isso. Estude as cidades, porque isso pode ajudar bastante. O meu próximo conselho é o seguinte: se você não dirige ainda, faça sua carteira de habilitação, faça sua carteira de motorista, porque quando você chega na Itália, você tem 1 ano para usar ela aqui e você pode, nesse processo, ir trocando pela carteira italiana, né? Pela carta italiana. Só que se você deixa para fazer aqui, gente, e aí você não domina muito bem o italiano e tudo isso, acaba sendo um problema, é um gasto a mais, né? Eu estou também tirando a minha carteira de motorista e as aulas são todas italiano e mas
Então, o meu conselho é esse. Se você não tem, já começa a fazer aí no Brasil. E se você tem, cuide de toda a documentação para você poder usar ela aqui na hora que você chegar. E já começa na hora que você chegar fazendo essa transferência, porque pode demorar até 2 anos para poder fazer essa mudança. Até 2 anos não, perdão, até 1 ano. Meu próximo conselho são para as mulheres, principalmente as mulheres que são mães, né? Saiba que se você vem para a Itália com filhos, e aí a sua ideia também é procurar um trabalho, né? Enfim, procurar um contrato, o fato muitas vezes de você não ter carro, principalmente em cidades pequenas, onde o custo de vida é menor, e às vezes você não ter carro e você ter o filho, isso pode ser um agravante, porque infelizmente eles podem, e muitos perguntam se você tem filho, se você tem carro, e aí não te dá o trabalho, ou te dá trabalhos mais precários, né? Essa é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas converso com muitas mulheres aqui na Itália e é sempre isso. Depois, se você tem filho, eles te perguntam se você tem filho, coisa que não pode fazer, mas muitos fazem, principalmente quando para imigrante ou quando são trabalhos, né, de não tanta escolaridade, digamos assim, que não demanda tanta escolaridade. E da outra realidade eu não posso falar ainda, mas sobre essa já ouvi muita gente falando, então considere isso, tá? E aí você pode se sentir muito sozinha, você pode não conseguir aquilo que você está planejando exatamente ou pode demorar. Então é importante que você venha preparada não só psicologicamente, como financeiramente também, você e a sua família, para poder dar conta disso, né? Principalmente que tem horários, por exemplo, de trabalho que começam às vezes às 7, às 8 e às vezes a creche que você vai colocar o seu filho abre às 9, então não tem com quem deixar a criança, então tudo isso tem que estar bem analisado. Essa dica aqui é para quem pretende trabalhar em fábrica, né? Porque muitas pessoas vêm para cá para trabalhar em fábrica, ser operário, e aí é importante saber que quando você é imigrante, dependendo do trabalho que você vai, pode ser que te pague menos. O trabalho na fábrica, por exemplo, é um trabalho pesado, a menos que você já seja acostumado a trabalhar no Brasil, mas costuma ser um trabalho bem pesado. E se você não tem um contrato, muitas vezes eles não vão te dar um contrato a tempo indeterminado, que é o contrato que resolve meia vida aqui na Itália, mas um contrato a tempo determinado. E às vezes isso não ajuda. Então é por isso, gente, que é muito importante o planejamento financeiro e você saber exatamente o que você quer, aonde chegar e o caminho que você vai traçar. Obviamente, às vezes vai sair um pouquinho daquilo ali, mas tem que ter um plano, porque as coisas não são tão simples assim, como simplesmente tem agência de trabalho, tem muito trabalho. Aqui na Itália, sem um contrato a tempo indeterminado, você não faz muita coisa, né, no sentido mais burocrático, mais jurídico, ou de empréstimo, ou de alugar casa, né? Então é muito legal quando as pessoas falam que tem muito trabalho informal, tem muito trabalho para imigrante, mas o trabalho que realmente pode te ajudar, te dar segurança, muitas vezes não vai ter, tá bom? E o meu próximo conselho, apesar de ser um pouco complicado, eu diria que, principalmente se a pessoa vem primeiro para fazer cidadania italiana, né? Não venha todo mundo de uma vez, né? Eu acho interessante que venha um membro da família, às vezes o pai, consegue um trabalho, consegue uma casa, ver como é a situação para poder trazer a família, principalmente se é a sua primeira vez no país. Porque, como eu disse, é muito diferente. Às vezes você vem totalmente munido financeiramente, mas as mudanças são muito grandes que acontecem. Às vezes não é aquilo que você espera. Imprevistos acontecem também, né? Então, é muito importante estar preparado em todos os sentidos e, às vezes, até esperar um pouquinho mais, tá? No próximo vídeo eu vou trazer para vocês um planejamento aí com preços, com valores, para vocês terem uma ideia. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, deixe seu like. Outra vez, muito obrigada por todas as pessoas que estão chegando. Se você viu esse vídeo até o final, gosta, se inscreva no canal também e compartilhe com alguém que você gostaria que visse esse vídeo. Tá bom, galera? Um beijo e a gente se vê. E feliz 2023!